Saudações, sou Mara Maltês, da Rede Saúde Mental é Vida, e nós estamos aqui para falar sobre a autossabotagem. Somos uma rede de profissionais da área de saúde mental voluntários que participam no grupo WhatsApp e aqui também no canal do YouTube. Trabalhamos em prol da cura pelo amor, da bondade, gratidão e solidariedade. Se você se sentir à vontade, você pode curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar, para que esse trabalho seja divulgado e mais pessoas possam ter acesso. Inicialmente, vamos colocar aqui o poema que fala sobre autossabotagem. Nós vamos refletir sobre esse poema de Fernando Pessoa. Ele se chama Em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me... Só um pequeno trecho para que a gente possa iniciar, então, a nossa reflexão sobre autossabotagem, parte 1. Então, vamos dar sequência. Antes de falarmos sobre darmos continuidade, eu queria falar um pouco sobre esse poema de Fernando Pessoa e por que ele foi escolhido. Na verdade, esse poema, ele tem ele foi trazido, né? Porque ele, de uma certa forma, ele mostra, né? Ele descreve como a autossabotagem ela pode dirigir a vida de uma pessoa. E isso não é uma coisa tão distante assim da realidade, né? A maioria das pessoas, de uma certa forma, conduzem a sua vida. E nesse poema em linha reta, Fernando Pessoa, ele nos permite pensar coisas variadas. E a principal delas, estou fazendo isto comigo? Qual o preço que eu pago por essas escolhas, né? Além disso, ele nos mostra que o quanto somos capazes de sabotar a nossa própria qualidade de vida quando nós começamos a nos descrever de forma leviana, né? De uma forma simplesmente negativa, não é verdade? E isso nos coloca em perigo. Por quê? Porque nós passamos parte da nossa vida nos desmerecendo. Ah, não, eu me amo. Não, eu me amo, eu sou maravilhosa. Mas as nossas atitudes diante do nosso dia a dia, da nossa realidade, nos coloca nesse desmerecimento. E nós passamos a mentir compulsivamente para nós mesmos. Né? E isso se torna realmente, é como se nós fôssemos uma vergonha para nós mesmos, né? É como se nós estivéssemos nos esforçando para nos tornarmos pior e não melhor, né? Então, o que tudo isso mostra? Que muitas vezes nós criamos uma máscara, nessa máscara, por trás dela está escondida, né? Uma pouca eficiência, uma pouca satisfação pelo que somos, pelo que fazemos, né? Então, ele, de uma certa forma, ele mostra como a sociedade, é uma crítica que ele faz à sociedade, tem todo um processo aí de interpretação particular, mas o que nos remete é o que nós vamos iniciar aqui, fazendo essa análise dentro da linha psicanalítica, que é a linha que eu sigo,
E eu começo a trazer uma questão para vocês aqui. Tem um livro chamado Lições de Vida, Freud, que fez parte, inclusive, da série School of Life, se não me engano, que é uma série que tem na Netflix, eu não tenho certeza, não encontrei gratuitamente, mas se vocês encontrarem, seria interessante que vocês acompanhassem. É da obra de Bret Hart, né, que escreveu esse livro, Lições de Vida. E ele aponta algumas questões muito interessantes sobre Freud e as suas compreensões, né? E uma coisa que ele traz dentro das compreensões de Freud é que muitas vezes nós cometemos erros catastróficos e muitas vezes explosivos na nossa vida particular, justamente após uma vitória. Ou seja, antes, né? Não existia, mas eu consigo algo, então eu começo a ter erros catastróficos, explosões catastróficas, né? E que vão desencadear supostamente em algum tipo de fracasso, por que não? Então, diante disso, tem essa frase de Freud, né? Erros catastróficos, explosões da vida particular não acontecem depois do fracasso, mas após uma vitória. Nossa, como assim? Então vamos lá? Relacionamento. Socorro. Ah, não. Não quero nem falar sobre isso. Ora, quando nós não estávamos em um relacionamento, qual que era o nosso sonho? Nós queríamos uma oportunidade de nos sentir amado ou amar. Mas agora eu tenho. Então, eu alcancei essa vitória, que é estar num processo de relacionamento com alguém. Só que eu percebo que eu comecei a me ver diante de situações como insegurança, medo de ficar só de novo, de ser traído, de ser abandonado, né? Não conseguir confiar. E quando eu me olho nessas situações, eu não percebo o que eu estou produzindo em termos de práticas dentro desse relacionamento. O que realmente está acontecendo. Então, daí começam as confusões, não é verdade? Então, será que Freud não estaria correto? E quanto ao assunto são filhos, né? Muitas pessoas, tanto homens como mulheres, desejam ter filhos. E outros não, mas enfim, os que desejam, por exemplo, nossa, sonhava muito em ter os seus filhos, né? E sentia até um vazio na vida sem a presença de um filho. Aí vem o filho, né? E agora começa exageradamente, por exemplo, ser protetora desse filho. Outros casos, se exige demais desse filho. Outros casos que se relaxa demais no cuidado, na organização, na disciplina das crianças, dos seus filhos, para não deixar, ou seja, com medo de que essa criança deixe de gostar de você, né, da pessoa, né? E aí os problemas aumentam tanto assim. E aí eu trouxe um exemplo, que esse exemplo aqui é com base no filme The Act, que retrata a vida de Dean e Gispen, né? Que foi um filme que é baseado em fatos, né? Conta um caso que inclusive chocou o mundo e que trouxe à tona um caso raro de síndrome, mas que é muito estudada nos dias atuais, que é a síndrome de Munchausen, né? Essa síndrome de Munchausen, por procuração, é específica, ela acontece especificamente entre mães. Com os pais, os pais já é mais raro, né? E o objetivo dessa síndrome, ou seja, quando a mãe ela começa a tentar obter vantagens para ela, né? Ela começa para ter atenção dos outros, do marido, para se sentir o tempo todo protegida, ela começa a criar, né, doenças. Inclusive, ela faz com que a criança, com que o filho tome medicações para provocar doenças, a criança ficar internada, né? E não tem uma explicação clara da intenção, mas que está diretamente ligada a esse desejo de chamar a atenção, né? Então, isso também é um caso que eu achei interessante, que não deixa de ser um caso que envolve autossabotagem, né? O não saber lidar com suas emoções, com seus traumas, com suas neuroses, etc., com problemas que vêm muitas vezes lá
da vida da infância dessa mãe, que hoje, sendo mãe, ela não consegue superar. Então, é um problema muito delicado que existe e que pode nos mostrar também que a partir da presença desse filho, que essa vitória que foi tão querida, né, desejada, de repente acontece estragar tudo, querer estragar tudo, prejudicar de qualquer forma, se auto-sabotar, prejudicando o próprio filho, né, para cobrir os seus medos, os seus, digamos assim, os seus fantasmas, né? E quando o assunto é vida profissional? Nossa, quando estava desempregado, faltava tudo. Eu queria muito emprego, eu queria muito trabalhar, e agora eu trabalho, mas agora eu não tenho tempo de respirar. Eu ganho pouco, nossa, eu compro e tenho dificuldade de pagar, eu sou perseguido, eu trato friamente os meus colegas porque eles podem me prejudicar, eu estou sempre armado. Então, diante daquilo que eu consegui, que eu tanto desejava, que eu tanto queria, as coisas começam a acontecer. E aí nós precisamos entender o seguinte, que quando nós experimentamos acontecimentos positivos, claro que isso nos traz alegria e alívio, mas isso é no nível consciente. Por que muitas pessoas dizem, gente, eu nem sei por que eu agi assim, por que eu estou pensando por que eu estou dessa forma. Então, quando a gente costuma dizer isso, a gente precisa lembrar que existe o inconsciente. E sim, se algo não estiver muito bem e ele guardou, ele pode sim trazer riscos, né? No caso para Freud, é preciso que nós entendamos a relação, sim, entre nós e nossos pais. Porque muito do que nós somos hoje tem relação, sim, muito forte com a nossa relação com os nossos pais. Não na atualidade, necessariamente, mas lá na infância, até no processo da gestação. E tudo isso é estudado, tudo isso é analisado pelo terapeuta especializado, o psicólogo, o psicanalista, né? Então, é importante que dentro dessa vertente a gente tenha esse cuidado. Quando você diz lá, eu quero ser bem-sucedido para dar orgulho aos meus pais, isso é uma coisa que precisa ser chamada a atenção. Então, é por isso que essa relação com os pais precisa ser analisada. Será que há nessa relação algo que envolva culpa por eu tê-los ferido ou envergonhado? Então, quando nós triunfamos sobre os nossos pais, por exemplo, nós conseguimos algo que os nossos pais não conseguiram, né? Ou pelo menos pensamos que sim, de uma certa forma, nós estamos experimentando uma sensação de culpa por tê-los ferido ou envergonhado, né? Então, existe essa luta dentro de nós. E que, de uma certa forma, nós temos, de uma certa forma, somos atacados, seríamos atacados pelos nossos pais, né? Caso eu não consiga, caso eu não faça dessa forma, né? Então, é preciso entender, inclusive, aí uma relação de inveja existente nessa relação de pais e filhos. Então, por isso que isso precisa ser levado a análise, precisa ser feita por um profissional especializado, porque precisa entender essa relação desse período da sua infância, né? E eu acho interessante porque Freud ele traz essa ideia interessante, ele traz essa ideia de que nós temos um N de possibilidades, né? De ficarmos perturbados quando nossos desejos de fato se realizam. Ele mexeu com isso, ele trouxe esse olhar. Mas por que eu fiquei perturbada quando esse desejo, quando o fato meu realmente se realizou? Por que realmente isso acontece, né? Ou supostamente aconteceu? Isso não significa que a gente não sabe o que fazer com esse novo que chegou na minha vida. Eu não estou sabendo fazer. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu só procuro ajuda terapêutica quando eu não estou bem. E é justamente quando você está bem que você também precisa procurar acompanhamento, porque tem pessoas que não conseguem lidar justamente com esse dado novo, né? Por exemplo, um novo status, um processo de vida financeira melhor, né? E essa relação, sim, pode estar ligado lá na infância com a relação com os pais, né? Então, nós vamos para um outro ponto ainda a partir desse, que quando nós pensamos o seguinte,
as escolhas que eu faço ou deixo de fazer são mesmo por mim? Então, chegou a hora de eu começar a tomar nota disso, né? Será que não tem um pouquinho da influência lá no passado, da minha relação com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu vivi na minha infância, da minha relação com os meus pais, com os meus cuidadores? Então, o Freud, ele vem trazer, né, algumas questões interessantes. Então, os nossos desejos, que são as pulsões, né, a relação disso com o suposto destino, o que seria esse destino, né? Então, Freud, ele traz um ponto muito interessante, que é quando ele fala sobre aquilo que nos escapa. Nem sempre a gente sabe, nossa, eu fiz isso por isso. É preciso buscar compreender a causa. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem psicoterapias, participam de psicoterapias de grupo, participam em alguns momentos de algum acompanhamento e não conseguiu chegar à causa porque algo escapou. É o que Freud chama de contorno, né? O que eu preciso entender? Primeiro, o que eu penso? O que eu penso? O que eu sinto? O que faço? Quando você fala no que penso, é uma questão mais cognitiva, racional, que você pode viajar, como diz de uma linguagem mais vulgar, assim, mais coloquial, né? Você pode viajar ou você simplesmente imagina ser algo que não é, e aí você passa a sentir, ou seja, as suas emoções entram como defesa. Então você pode provocar com seus pensamentos ruins ou negativos, ruins não, negativos, o que sinto, ou seja, as sensações que estão ligadas às emoções, raiva, tristeza, enfim, ansiedade. E o que eu faço? Então, tudo isso precisa ser tomado como nota, você precisa escrever no seu caderno, você precisa anotar isso e levar, sim, se você puder criar essa oportunidade, você levar ao seu analista, ao profissional especializado que vem te acompanhando, porque isso é necessário. Então, ainda nesse contexto, a gente vai falar o que? Mais uma vez, o contorno, ou seja, o que está escapando, né? E na questão da análise psicanalítica, a gente consegue entender como lidar com aquilo que escapa. E aí a gente passa por Lacan, né? E a partir do momento que você consegue entender como vai lidar com aquilo que você está deixando escapar, você primeiro identifica isso, né? E você vai entender para saber como você vai lidar com aquilo. Como é que eu vou identificar isso? Através da sua fala. E quando você fala a um terapeuta, quando você está em análise, a sua fala vai começando a mostrar os seus trecos. Todos nós temos trecos que carregamos ao longo de nossa vida. E para realçar isso de uma forma mais clara, esses trecos, inclusive, olha essa imagem, né, de você lutando contra a sua sombra, que é um outro tema que nós vamos trabalhar em outro momento. É você lutando contra a sua própria sombra. Né? E Jung ele traz essa frase e diz assim: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Né? Que é o lado, vamos dizer assim, que nos perturba, que nos deixa, infelizmente, até doentes. E aí, eu trouxe a figura aqui do Coringa, né? Quem não assistiu, né, ao filme Coringa poderia ter a oportunidade de assistir e analisar, porque existem inclusive vários comentários feitos por especialistas na área de psicanálise, na área de psicologia, na área de psiquiatria, sobre os traços, né, sobre o que acontece com esse personagem, que mexe tanto com muitas pessoas. E eu separei aqui apenas a ideia de alguns trecos, para vocês terem uma ideia de como é que eu vou achar os meus trecos. Primeiro, eu tenho que lembrar da minha infância. Quais as lembranças que você traz da sua infância? Eu preciso saber quais dessas lembranças, de uma certa forma, podem estar interferindo na sua autossabotagem hoje. E não adianta ficar querendo adivinhar sozinho, porque esse trabalho precisa ser feito com alguém com muita responsabilidade, com ética, com segurança. Porque se existe escape, você não está. Se você até hoje não conseguiu lidar com isso sozinho, é preciso entender que precisa, sim, de acompanhamento. As práticas são bem vistas na sociedade, ou seja, o Coringa ele tinha práticas que não eram bem vistas na sociedade. Independente aí da gente entrar na questão de
de crenças limitantes, porque quando você vê alguém que pratica atitudes que destroem o outro, que prejudicam de várias formas, você evidentemente não vai ser vista bem pela sociedade. Então ele tinha práticas recorrentes ao longo de sua vida. Então esses trecos também estavam relacionados a essas práticas. Ele já vinha trazendo isso. Outro treco do Coringa são o desalinhamento dele entre o id, o ego e o superego, que é a questão daquilo que é só desejo para sentir prazer de fazer algo por aquilo que realmente é condizente ser feito. Imagine que você está morrendo de pressa, você precisa chegar às pressas ao seu trabalho, você já está atrasado, e você quer atravessar a rua, só que o sinal acabou de fechar, o movimento é grande, você automaticamente, né, você vai perceber o quê? Não, eu não vou, porque eu corro risco não só de causar um acidente, como também de sofrer. Então, você tem um alinhamento do que você deseja, do que você quer, que é o prazer de resolver o problema o mais rápido possível, com aquilo que te freia, que te diz, cuidado, há um perigo, olha, tem questões que você precisa analisar. E você não se importa, né? Então, quando nós temos uma atitude onde nós não nos importamos com essas questões, é possível que tenhamos ali um desalinhamento entre o id, o ego e o superego. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque a minha intenção aqui é uma linguagem bem mais fácil para que você entenda. Outro treco do Coringa, gente, era a relação familiar. O Coringa, por exemplo, ele era adotado. Então, é preciso ver a estrutura de como foi essa questão familiar. Então, ele traz vários conflitos lá que ele vivia na família. O meio social do Coringa, como é que ele era no meio social? Da infância, na adolescência, na fase adulta. E quais eram os trecos do sofrimento psíquico do Coringa? O que ele traz dentro dele em termos de sofrimento psíquico? Muito ódio, muita raiva, muito desejo de vingança? O quê? Quais são esses trecos que trazem um sofrimento psíquico e que o faz, de uma certa forma, querer justificar aquilo que, vamos dizer assim, não seria adequado em termos de prejuízos, né? Então, o que eu queria com isso aqui? Chegar aqui. Qual os seus trecos? Na verdade, seriam quais seus trecos, né? Eu queria que você pensasse sobre isso e anotasse. Pensasse, refletisse e verificasse até que ponto isso pode estar lhe prejudicando. Quais são os seus trecos? O que você traz de lá? Está fazendo bem carregar esses trecos? É preciso resolver isso para parar de autossabotagem? Para a gente entender o que é, a gente precisa fazer algumas reflexões. Por isso que eu dividi esse momento em partes. E aí eu cheguei, por fim, à nossa primeira parte, os questionamentos pessoais. Gente, o que você está deixando escapar? Não vai pensando muito além lá atrás, não. Pensa hoje, na tua realidade hoje. No seu momento, o que você está deixando escapar? Qual a sua relação com a exterioridade? Exterioridade não é você com você agora. É você no mundo, é você entre as pessoas, é você com o ambiente que você vive. Hã? Qual é a sua relação com os fatos, com os objetos, com o objeto? Aconteceu um fato, o fato é o objeto, aquela situação. Qual é a sua relação com isso? Você está repetindo comportamentos, atitudes, sofrimentos? Você está sentindo toda vez que acontece um determinado fato ligado à sua relação em casa com seu esposo, com seus filhos? Como é que você está se relacionando com os fatos? O problema não está em você. Não estamos aqui dizendo, mas você não está falando de autossabotagem, como é que eu vou agora dizer que o problema é meu? Sim. Até que ponto o problema não é seu? Eu tive uma discussão hoje, semana passada tive outra, mês passado tive outra, com a mesma pessoa, num relacionamento, ou com uma pessoa próxima, tal. Será que o problema realmente não está em mim? Com pessoas diferentes aconteceram parecidos, mas pessoas diferentes, a minha atitude tem sido sempre a mesma. Parece que eu estou num círculo. Quais os resíduos da experiência? Da sua experiência, né? Da experiência sua, de experiência sua. O que ficou? Em cada experiência que você viveu nos últimos tempos, que ainda te machucam, que te ferem, e que estão talvez provocando em você esse autossabotamento, né? Essa autossabotagem.
Então é importante. E fica aqui essa primeira dica, esse primeiro trabalho. Espero que vocês anotem, que vocês façam direitinho, divulguem e partilhem para que outras pessoas possam ter essas informações. Um grande abraço a todos.